Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Gente, surpreendente é o que eu tenho a dizer sobre essa classificação do Fluminense, que a gente já tinha dito aqui. Era acessível. Assim como para Botafogo e Palmeiras chegar às quartas, para o Fluminense era muito mais acessível que para o Flamengo. A diferença é que o Fluminense não tinha um esquadrão como tinha o Flamengo, mas também a Inter de Milão não é nem de perto um Bayern de Munique. O Fluminense não tem nada a ver com isso. O Fluminense mostrou que a imprensa estava mais uma vez errada quando tomou a derrota do Flamengo como uma verdade absoluta de que não dá para ganhar dos europeus. Tá aí, eu mesmo falei que não acreditava na vitória do Fluminense. E o Fluminense provando para todo mundo que não tem raciocínio lógico nessa comparação entre sul-americanos e europeus. Se de um lado o Flamengo levou 4 gols de um Bayern de Munique que administrou o jogo como quis, que controlou o jogo como quis, essa falácia do pau a pau, essa falácia do jogo equilibrado, do quase deu, uma falácia. O Fluminense hoje destruiu, por exemplo, o que o Mauro César falou ontem e que muitos falaram. O abismo que existe entre sul-americanos e europeus, ele é um abismo óbvio. Qualquer pessoa vai entender que só a moeda valer 6 vezes mais do que a sua faz com que o outro time seja mais capaz de trazer jogadores mais interessantes, mais caros, tirar uma promessa de um time sul-americano, tirar um jogador seu. Pegar o John Arias e falar, eu quero. É claro, com uma moeda como o euro você consegue fazer isso. Agora, dentro de campo, o Fluminense destruiu a lógica com 3 minutos de jogo. Com 3 minutos de jogo, o Fluminense. E o Renato Gaúcho falou isso. Renato Gaúcho falou, eu coloquei na cabeça deles que dava. Porque quando o treinador coloca na cabeça do grupo que dá para conseguir, mas é algo irreal, claro que o time tem que acreditar. Não existe jogo ganho. 11 contra 11, o apito final do juiz é que determina se o time ganhou ou perdeu. Não tem campeão de véspera. Agora, é diferente o Felipe Luiz colocar na cabeça dos jogadores do Flamengo que dá e o Flamengo jogar de peito aberto. O Fluminense, ele teve uma escapada com 3 minutos de jogo que pegou todo mundo de surpresa. Nem o mais otimista tricolor pensaria um negócio desse. Abriu o placar com Germancano, que completou 200 jogos com a camisa do Fluminense. E que dia fantástico para Germancano. Ele tem que ser titular do Fluminense. Ah, o Everaldo. Gente, o Everaldo, ele não é atacante para Mundial de Clubes. Campeonato Carioca, bota o Everaldo. Jogo contra o Mirassol, coitado do Mirassol, é sempre usado para comparações. Bota o Everaldo. Mas Copa do Mundo de Clubes, você tem que ter um cara que sabe fazer gol, que chuta pro gol, que não tem medo de fazer gol. E esse cara é o Germancano, ele pode jogar mal o jogo inteiro, mas a bola que pintar ele vai botar pra dentro. E depois de o Fluminense ter aberto o placar, a Inter de Milão, ela sentiu. Ah, mas ficou mais com a bola. Tá... Ok, um pouco de posse de bola estéreo. E aí a gente precisa destacar o sistema defensivo do Fluminense, que foi horroroso contra o Ulsan Hyundai. Mas hoje... que partida, com todo respeito ao monstro Thiago Silva, que partidaça do Ignacio. Fábio, eu não preciso nem dizer. Uma pena que tem muito etarismo no futebol. Que se não tivesse uma política etarista e empresarial dentro da CBF, o Fábio já era goleiro da seleção brasileira há muito tempo. O que pega esse senhor, que é um senhor mais velho do que eu, né? Então, o que pega esse senhor chamado Fábio, não é brincadeira, não. O Fluminense fez 1-0 e o próprio torcedor tricolor sabe que dos 4 times brasileiros que estavam no Mundial, o Fluminense vinha apresentando o futebol menos interessante. Por quê? Porque é a equipe, não vou dizer mais frágil, mas não tem a mesma força dos 3 que participavam. Mas isso não precisa ditar o destino do Fluminense. O Fluminense, de certa forma, pegou um adversário, repito, acessível. Um adversário que tomou 5 do Paris Saint-Germain numa final de Champions, mas que chegou na final da Champions. O Bayern, por exemplo, é um timaço, mas não chegou lá. A Inter de Milão eliminou o Barcelona. Então a vitória do Fluminense tem muito valor. Mas a Inter de Milão está recomeçando um trabalho, é novo treinador, mudou jogadores, pressionou no segundo tempo, teve bola na trave, teve defesa do Fábio, pelo menos 3 chances muito claras. Mas o Fluminense foi o time resiliente. O Fluminense foi o time malandro. O Fluminense mantém o Rio de Janeiro
na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, e quem diria que nós estaríamos falando que entre os 8 melhores da Copa do Mundo, 2 seriam brasileiros. Botafogo e Palmeiras, por questões óbvias, deu Palmeiras. Fluminense e Inter de Milão, o Fluminense invertendo toda a dinâmica da imprensa, inclusive não tenho receio de falar, inclusive a minha, que não acreditei no Fluminense. Eu assisti aos jogos do Fluminense. Jogo contra o Borussia, o Fluminense dominou, mas foi ineficiente. Os outros 2, o Fluminense meteu 4-2 no San Hyundai, mas muito no abafa, na base do abafa e na base da inocência da equipe sul-coreana, porque o jogo poderia ter tomado outro caminho. E contra o Mamelodi Sundowns, o Fluminense não jogou futebol. O Fluminense botou o regulamento debaixo do braço, parecia que queria enfrentar a Inter de Milão. Não, queremos passar em segundo, para não cair do outro lado. Pois é, caiu do lado da chave que pode oferecer a oportunidade do Fluminense ter a sua revanche, né? 2023, estou até com a camisa aqui do Manchester City, daqui a pouco tem Manchester City e Monterrey do México. O Fluminense pode ter a revanche de 2023. Aquele 4-0 inesquecível para o torcedor do Fluminense, é claro que começa com menos de 1 minuto de jogo, no erro do Marcelo, erro de passe. E a Inter de Milão tem um jogo, de certa forma, controlado, tranquilo, vence por 4-0 sem dar chances ao Fluminense para sonhar. O Fluminense hoje não tem um time tão bom quanto aquele que foi campeão. E mesmo os jogadores que estão no Fluminense, poucos são aqueles que estão no momento tão bom. Mas John Arias toda temporada vive o seu melhor momento. A temporada em que o John Arias está jogando é sempre a melhor temporada dele. É um jogador fantástico. Eu não sei como o Fluminense consegue segurar esse jogador ainda. Jogadoraço. Um dos destaques do jogo de hoje também. O Fluminense conseguiu o que parecia impossível. O Fluminense está nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Manchester e Monterrey, eu tô falando aqui, pode pegar o Manchester, claro, porque o Manchester tem sido uma equipe avassaladora. O Manchester tem. Tirando a estreia, que foi muito protocolar, aquele 2-0 protocolar, o Manchester tem goleado os seus adversários sem dó nem piedade. Inclusive a Juventus. Goleou a Juventus no último jogo por 5-2. Nem precisava disso, mas fez questão de mostrar imponência, fez questão de mostrar força. O Fluminense pode enfrentar o Manchester City, vai ser um adversário difícil, mas é aquilo, galera. O Fluminense ter chegado até as quartas é muito mais significativo do que o Flamengo, o Botafogo ou o próprio Palmeiras que lá está. Porque o Fluminense chega desacreditado. O Fluminense tem um elenco mais barato. O Fluminense tem um treinador que não é badalado. O Fluminense tem as suas estrelas. Muita gente falando, estrelas cadentes. Um tem 50, outro tem 60, outro tem 85, a turma do INSS. E o Fluminense está nas quartas de final. Não interessa se a Inter de Milão não é mais aquela. Não interessa, a Inter de Milão é uma equipe europeia. Ontem a imprensa brasileira disse que não. O abismo é muito grande e agora tudo volta ao normal. Não voltou. Talvez tenhamos um novo normal. Não é viralatismo nenhum. Assumi ouvir isso hoje pela manhã na CBN, na Globo CBN, e gostei. Não é viralatismo nenhum assumir que o Bayern é infinitamente melhor que o Flamengo. Mas é viralatismo dizer que a vitória do Fluminense foi por acaso. Porque não é todo time europeu que é melhor do que os times sul-americanos. Vamos parar com isso. Existe, claro, uma primeira prateleira de times que realmente estão muito acima. Nesse momento a gente coloca o Paris Saint-Germain, coloca o Bayern de Munique, coloca o Real Madrid, o próprio Manchester City. De resto, todos são completamente vencíveis, batíveis. Tá aí o Fluminense para comprovar isso. E Palmeiras e Chelsea é outro confronto que eu não duvido que o Palmeiras vá lá e cometa o crime também. Porque o Chelsea hoje não está entre essas equipes de primeira prateleira imbatíveis, invencíveis, que também não são invencíveis, o PSG perdeu na Copa do Mundo de Clubes. Mas que vitória do Fluminense. Parabéns ao tricolor, comemore muito a torcida do Fluminense. O que vier depois de hoje é muito lucro.
Tava todo mundo falando, o avião do Botafogo e do Flamengo só tá esperando o Fluminense para ir todo mundo junto. Pois é, melhor não esperar, porque o Fluminense pode demorar mais um pouquinho. Eu fico por aqui. Um abraço grande a todos vocês e até amanhã no Dois Toques, a Casa do Futebol.